Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 422, gravado em 29 de junho de 2026. Eu sou o Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer para vocês algumas notícias das últimas semanas. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes. Sempre lembrando, né, que para entrar em contato conosco basta nos chamar lá no e-mail, no podcast@segurançalegal.com, ou também no Mastodon, Instagram, Blue Sky, YouTube e TikTok. Para aqueles apoiadores, né, também temos um canal adicional ali, que é o nosso grupo lá no Telegram, onde você pode também, né, trocar ideias com o pessoal que nos apoia e também conosco eventualmente. Então a gente sempre conclama que você ajude esse projeto independente de produção de conteúdo lá no apoia.se/segurança legal. Certo, Vinícius? Certíssimo, Guilherme. Bom, vamos às notícias dessa semana. A primeira, ah, o STF, né, novamente aqui envolvido, né, na pauta dessa semana, visto que houve uma alteração, um ajuste na tese da responsabilidade das redes sociais, né? Antes de falar rapidinho sobre esses ajustes, acho que só cabe um pouco uma linha do tempo para as pessoas entenderem o que exatamente aconteceu, porque realmente é bem difícil de entender mesmo como que isso aconteceu, e até vai uma crítica mais no final ali sobre a forma, né, que a gente está regulando, esse tipo de assunto aqui no país. Então o que que a gente teve? A gente teve lá em junho de 2025, portanto há um ano, né, o julgamento pelo STF do mérito que fixa aquela tese da inconstitucionalidade do artigo 19. Inclusive, nós falamos sobre esse tema aqui em 2 episódios do Segurança Legal, depois a gente vai colocar no show notes quais foram eles, né. Então a gente teve isso acontecendo há um ano, né, junho de 2025. Depois, em agosto de 2025, vem a publicação, né, do acórdão, com 1000 e poucas páginas, e aí onde se estabeleceu o marco da modulação a partir de quando os efeitos vão começar a gerar efeitos, né, no nosso ordenamento. De agosto de 25 a maio de 2026, e aí vocês devem se lembrar que a decisão original fazia um apelo para o legislador, para que o legislador, né, ajustasse, legislasse sobre essa questão do artigo 19 do Marco Civil, que basicamente, né, traz aí uma série de novas responsabilidades para os provedores. Então, de agosto a maio, o legislador brasileiro é muito ocupado, né, a gente tem que dizer, né, tem bastante coisa acontecendo, então o legislador brasileiro não teve tempo, né, de lidar com isso. E aí o que que vem? Como é que o governo resolve a questão da regulação do Marco Civil? Ele faz pela via de 2 decretos, os decretos 12.975 e 12.976, agora em maio de 2025. Então o que que a gente imaginava, né? Bom, julgamento do mérito lá, o Congresso não faz nada, o presidente publica os 2 decretos, né, e pronto, temos a questão da responsabilidade amarrada no ordenamento jurídico brasileiro. Só que tivemos os embargos de declaração, né, que foram ajuizados pelas Big Techs, que foram julgados somente em 11 de junho de 2026 agora. E quando eles julgaram esses embargos de declaração, foram feitas pequenas alterações na tese, né. Então o que que muda basicamente, vai ficar também lá no show notes, essa proposta consolidada do Dias Toffoli aqui com as novas teses, um documentinho de 5 páginas. Então, basicamente, houve uma alteração do que antes envolvia aquela isenção, né? Ou seja, para crimes contra a honra, permanece o estado anterior da inconstitucionalidade do 19, ou seja, para crimes contra a honra, os provedores não são obrigados a retirar o conteúdo. Apenas lembrando, né, que a tese traz uma lista de uma série de conteúdos, questões relacionadas com instigação ao suicídio, crimes de terrorismo, aquela coisa toda. Então, para esses conteúdos, os provedores devem retirar o conteúdo sem ordem judicial, mas para conteúdos relacionados a crimes contra a honra, eles precisam da ordem judicial, né. Então houve uma alteração ali para incluir também atos ilícitos civis, ou seja, ofensas contra a honra que eventualmente não configurem crimes. Depois uma questão relacionada ali
a presunção de culpa, antes era responsabilidade, e agora se estabeleceu que essa responsabilidade se dá pela presunção de culpa dos provedores, né, em face de anúncios pagos, ou seja, eles podem reverter essa presunção, dizendo que tomaram as medidas para evitar que conteúdos ilícitos se dessem em conteúdos pagos, que é um grande problema, né, porque a gente já viu aí pessoas que, várias organizações que pagavam para impulsionar conteúdos que eram considerados criminosos, né. Uma novidade, o ministro Fux trouxe ali a possibilidade da tutela provisória para impedir a retirada do conteúdo. Então, os Hum, provedores, quando confrontados por um pedido que eles acham que eventualmente aquele pedido de retirada não deveria prevalecer, ou seja, né, o conteúdo deveria permanecer no ar, o que o ministro Fux traz agora é a possibilidade dos provedores, isso já existia mesmo sem a definição dele, mas agora fica fixado que os provedores podem entrar com uma ação para não retirar o conteúdo do ar, quando, claro, eles acreditarem que aquele conteúdo não é ilícito, né. E a modulação dos efeitos ali para que passam a viger a partir de 5 de agosto de 2025, então essas regras se aplicam para situações ocorridas a partir de agosto de 2025, né. E também a 60 dias para implementar algumas outras obrigações que já tinham sido estabelecidas. Bom, o assunto é bem denso, eu estava me sentindo até, pô, mas um negócio difícil de explicar. Mas assim, trocando em miúdos e em resumo, eu acho que a grande questão aqui é: tá, mas e como é que fica o decreto agora, né? Porque a gente tinha um decreto baseando-se naquela tese lá de junho de 2025, nós temos uma nova tese que veio depois do decreto e que eventualmente precisaria com que houvesse uma alteração do decreto também. E no final das contas, né, eu acho que a grande crítica que dá para a gente fazer é esse atrapalhamento, essa dificuldade que nós temos de lidar com de estipular regulações para assuntos digitais ou para assuntos que envolvam Big Techs no Brasil, né, porque a inércia do legislador acaba fazendo com que alguns até estabeleçam críticas ao Supremo, né, no sentido, mas o Supremo estaria legislando, ultrapassando a sua competência ali e criando novas formas, né, de condutas que deveriam ser reguladas pelo legislador. O legislador não faz nada, o presidente vem e lança um decreto, mas esse decreto fica velho um mês depois, porque novas regras. Você percebe essa sim, dificuldade toda que a gente vive? sim. E olha que a gente não tá Para falando variar um de pouco, IA né, ainda, para né. variar um pouco isso vai ser um outro arranca-rabo, porque até a gente já está atrasado nisso, né. Uhum, E quanto menos a gente legisla do jeito correto, né, que é pensando não numa ferramenta específica, mas em princípios, né, ah, mais acontece as histórias do pessoal sair citando, por exemplo, Skype numa numa lei ou coisa por isso. tá no Então no assim Código Civil, né. então, ah, é bem a gente tem que fazer um trabalho bem importante em compreendendo a tecnologia e abstraindo tanto quanto possível, né, das implementações em si, das ferramentas concretas, né. Uhum. A gente pode partir delas, sem dúvida nenhuma, mas não dá para ficar fazendo lei para né, cada vez que aparece uma ferramenta diferente ou uma É. feature diferente de alguma coisa. Então, enfim, eu fico meio assim que não é bem minha área, né, Guilherme? Não é bem a Não, minha mas área, é mas assim, é, bem em resumo aí, tô fazendo um resumo então para quem não é da área, cara, a coisa tá toda feita de um jeito incorreto, sabe, porque o decreto ele tem que regulamentar uma lei. Só que aqui a gente teve um decreto que regulamenta a decisão, a interpretação que o STF deu à inconstitucionalidade. Então, o que deveria ter acontecido era o legislador ter, com base nessa decisão, ajustado o Marco Civil. E ele não fez, né? E aí a gente tem esse decreto que fica. É um pouco de insegurança jurídica, de descumprir a regra de como a ordem como as coisas deveriam ser feitas, né? Então, mais um capítulo aí para essa situação, e vamos ver agora, a partir de agora, como isso vai ser implementado no nosso dia a dia, né? Então a gente deve, com essa consolidação agora, enfim, ver isso tomando mais corpo no dia a dia dos conteúdos da internet, né? sim.
Bom, eh, vamos agora virar um pouco a chave aqui agora, Vinícius. Você trouxe 3 aqui, eu acho que eu vou pegar uma mais levezinha aqui, porque as 3, não, 2 envolvem IA, né, e uma não, né, das É. 2. Eu acho essa do Squid aqui, eu achei especialmente interessante pelo tempo que ela ficou, né, a vulnerabilidade lá do Squid. Conta para nós o que os caras descobriram, como descobriram e os eventuais impactos aí de vulnerabilidades antigas aí que começam a dar as caras com IA, né? Cara, é aquela primeiro tem aquela questão, né, se com o IA a gente descobriria, né, se sem Uhum, IA a gente descobrir a vulnerabilidade ou não, né. uhum, Se ela seria eventualmente explorada ou não, ou seja, a gente não tem mais como saber, porque em tese ninguém descobriu essa vulnerabilidade até então, mas é uma vulnerabilidade um tanto curiosa, tá. O Squid, para quem não sabe, é um proxy que já tem praticamente 30 anos, né, se não um pouquinho mais, tá, mas ele tá há bastante tempo aí no mercado. Ele é open source, então tem muita gente que usa o Squid ou tem produtos que foram construídos com base no Squid, soluções construídas com base no Squid. A gente mesmo usou o Squid durante muitos anos, uhum, né. E o que que acontece? Ele é um proxy, você conecta teu navegador no Squid, nesse proxy, e você faz então, você navega na internet passando por ele. A primeira vantagem é ele fazer algum tipo de cache para evitar que você fique, por exemplo, se tem uma empresa com muitos funcionários ou você tem uma universidade, e você tem muita gente acessando as mesmas coisas com frequência, ele consegue fazer uma requisição na internet, ocupa o teu link uma única vez, guarda os objetos lá da imagem, vídeo, texto e não sei o quê, ele guarda esses objetos numa cache, aí o próximo cliente que pedir, ele pega direto da cache sem ter que ocupar a internet. Então ele acaba economizando o teu link. Tá? Eu estou dando uhum. uma explicação bem por cima aqui para ficar claro para todo mundo. E uma outra possibilidade que ele te dá, obviamente, é de tu poder auditar o que está passando por ele, então tu consegue colocar filtros, né, para que não acessem, por exemplo, material inadequado no ambiente de trabalho, ou que não acessem determinados sites de compartilhamento de conteúdo, coisas desse gênero, tá? E Uhum, mesmo aquilo que tu deixa acessar, tu pode auditar quanto tempo, em qual frequência o cara entra no site, quanto tempo ele ficou no site, ou por onde navegou, né. Claro que tudo isso, né, Guilherme, tem que ter política de segurança bem é, comunicada da empresa, da instituição, com relação àqueles que usam esse proxy, porque senão pode sim, né, violar aí a questão da privacidade e dados pessoais que vão estar circulando aí eventualmente nessas conexões. Bom, acontece que tem um bugzinho no Squid que foi encontrado com o Mythos, tá. Esse bugzinho, ele permite que um atacante que já tem acesso autorizado ao Squid, tá, ou seja, eu tenho que ser um usuário que pode usar esse proxy para navegar, tá, não posso ser qualquer cara da internet. Então aí já limita um pouco, tá, não muito, mas limita. E aí eu posso, eu posso fazer uma requisição por meio desse proxy, que chama um servidor FTP, que quem não é da área não deve ter usado um servidor FTP nos últimos anos, tá? aham, Se usou foi sem querer, mas tem um servidor FTP, e esse servidor FTP, ele tem que ser controlado pelo atacante, e esse servidor FTP tem que retornar, quando alguém conecta, quando o Squid conecta nele, ele tem que dizer, eu sou um servidor FTP NetAware, tá? uhum. Quando ele diz que ele é um servidor FTP NetAware, que é um negócio antigo pra caramba, tá, gente? Isso tá há 29 anos lá dentro, tá? Uhum. Ele habilita um esquema de remoção para ignorar espaços em branco, se eu não estou enganado. Tá? Acho que são espaços em branco que ele procura ignorar, tá? Isso, ele pula espaços em branco, tá? Então, e ele tem essa rotina para esse servidor FTP específico, tá? Que nem o Uhum. pessoal nem usa mais isso. E aí ele ativa essa rotina de tirar os espaços em branco, porque na hora que ele vai converter a listagem de arquivos do FTP, ele tira esses espaços em branco e te lista uma página HTML bonitinha, tá? É isso que Uhum. ele faz. Só que quando ele ativa essa rotina, ele entra justamente num lugar que não, num caminho de execução, que não é o regular dele, que ele ignora
o fim de uma string, ou seja, em vez dele ele ler o conteúdo que ele tem que ler apenas, ele se desencarrilha, digamos assim, e sai lendo um monte de coisa que tem para frente na memória, além do que ele deveria ler. Aí dá buffer overflow. Não, não é um buffer flow. Tá? O que ele faz ele não é um buffer flow, estaria escrevendo onde não deveria, tá? O que acontece é que como ele tem, quando ele vai tentar ler a string, ele não sabe digitar um final, ele lê a string até encontrar um caractere /0, um nulo que a gente diz, que marca o final de string. Só que ao fazer essa leitura, o que tem para frente, tá, são pedaços de requisições de conteúdos de outros usuários que está usando aquele mesmo proxy. Tipo, ele consegue ler a memória Ele lê de outros ele lê usuários. não, ele lê a memória do squid com Do relação Squid, mas a com dados. requisições de Aham. outros usuários, tá? Seria um heap overread, né? Ele tá fazendo uma leitura para diante do que ele deveria ler. Então ele deveria estar recuperando uma informação que está na memória, que é uma listagem de pastas para ele mostrar para o usuário que está acessando, que seria o atacante, tá? E o que ele faz é, ele lê essa listagem de pastas e lê adiante na memória. E aí ele consegue, aí eventualmente ele vai encontrar a requisição que o Guilherme fez, vamos dizer assim, e vai devolver para o Vinícius, que é o atacante. Mas Nessa requisição... provavelmente ele pega uma coisa aleatória do outro usuário, não dá para monitorar tráfego e coisas do gênero. Não, aí é que tá. O atacante não controla o que ele vai ver. Aham. Mas se ele fica fazendo isso com frequência, eventualmente ele vai conseguir pegar alguma credencial de acesso, alguma coisa assim. Só que daí tem mais uma limitação, né? Mais um ponto importante. Ele consegue pegar conexões que passam por ele e que não estejam cifradas fim a fim. Uhum. Então, assim, túneis SSL, tá? HTTPS, TLS, tá? Que usam o método connect, ou seja, eles passam pelo proxy completamente cifrados e o proxy não tem o que fazer com isso. O atacante não vai conseguir pegar nada. Então, é só aquilo que não está cifrado ou que o túnel SSL, TLS, né? A cifragem, ela vai do cliente até o proxy e depois do proxy faz um novo túnel até o servidor. Aí ele consegue ver o conteúdo não cifrado, tá? E aí o atacante teria acesso a esse conteúdo. Então são duas falhas. Essa falha do heap overread, tá? Em que ele lê muito mais informação na memória do que deveria ler. E o segundo erro é o que o Squid reutiliza a memória sem limpar ela. Uhum. Então ele pega a memória que já está... Eu atendi a requisição do Guilherme, usei memória para isso, e aí quando eu descarto, quando eu libero a memória que eu usei para atender o Guilherme, quando eu reutilizo essa memória, eu não zero ela. Uhum. Eu só escrevo por cima e... vou escrever por cima e eu vou botar um fim de linha aqui, que é onde eu tenho que parar de ler. Só que nessa vulnerabilidade a gente tira esse fim de linha e ele lê todo o lixo que tinha na memória antes, e aí pode ter qualquer coisa lá dentro. Deixa eu te perguntar um negócio. Fala. Não, Conclua. pode falar. Posso falar? Sim, isso aí tá há 29 anos lá. Uhum. Foi encontrado usando o Mythos, tá? Não se tem notícia disso ter sido explorado alguma vez, tá? E então tá aí, um bug encontrado e resolvido. Porque a gente mexe um pouco com aquela coisa, tem vários temas aí, né? Aquela coisa do software de código aberto e ele seria mais seguro. A gente sabe que tem uma série de questões que a gente já falou aqui também, né? O mero fato do código ser aberto não implica que necessariamente. Claro que tu tem um potencial de avaliação e né, de avaliação mesmo daquele código, mas assim, é um potencial, não é uma garantia de que todos os softwares livres vão ser auditados. A questão é que você tem um monte de gente eventualmente metendo a mão ali, você tem uma chance maior de descobrir, né? Mas acho que também envolve o fato de você jogar softwares, qualquer software no Mythos para tentar descobrir coisas que potencialmente um humano não conseguiria descobrir, né? Então, assim, a gente já estaria protegido, talvez, né, pela incapacidade humana de descobrir certas coisas, e aí a IA vai abrindo portas. Como ela vai abrindo portas para descobrir outras coisas que a gente também tem incapacidade, né? A minha esposa estava contando esses dias que os caras descobriram uns manuscritos, e os manuscritos estavam enrolados num papiro, eu acho que era em Herculano, lá na Itália e tal.
e que os caras não conseguiam abrir aqueles manuscritos porque teve o Vesúvio lá, explodiu e ficou tudo, né, cheio de cinza, Hã. de coisa. E parece que os caras conseguiram fazer, tipo uns raio-x ou algumas coisas e desdobrar o Virtualmente manuscrito virtualmente desdobrar. virtualmente com IA, né. Que é uma coisa que você não conseguiria fazer antes de IA, né. Então a gente está abrindo algumas portas e talvez, a gente estava inseguro, não, talvez o que a gente esteja mesmo é conseguindo abrir portas novas com a IA e essas portas vão em várias áreas do conhecimento, né. A gente está falando de segurança agora, mas é você conseguir olhar o mundo com outras lentes no final das contas, né. Eu acho interessante isso. É assim, eu não sei se esse caso aqui, se essa vulnerabilidade pontual não sei se Aham. não seria encontrada por um ser humano, Sim, tá. sim, sim, sim. É, eu falo em Ah, tese mesmo, né. eu acho que é mais uma questão da quantidade de código que a gente tem. Uhum. Nesse sentido, sim, sabe, é muita coisa para ficar olhando toda hora, é coisa demais. E aí vem um ponto interessante. Então tem 2 questões do open source. Uma, o fato de que a gente é livre para utilizar ele, acho que essa é a grande vantagem, não tem um governo americano que vem que diz que tu não pode usar e acabou, tá, como aconteceu com o modelo Fable agora recentemente da Anthropic e tentaram fazer com o PGP no passado, a gente comentou sobre isso. E a outra questão é com relação a essa questão com relação ao código-fonte. E agora a IA, ela ajuda muito esse processo, porque agora mesmo, tu tenhas, pouco tempo ou até um conhecimento limitado, tu tem agora uma chance bastante razoável, né, de conseguir auditar um código por ser open source, justamente habilitado por uma IA. Então tu Uhum. ganha o tempo que tu não teria para fazer isso e muitas vezes a expertise que tu não tem para dar pelo menos uma checada num software open source que tu vai utilizar. Então eu acho que existe um ganho bem interessante aí com relação à segurança, tá, para a comunidade open source o uso de IA, porque tu consegue verificar, né, tu tem os fontes, é muito mais fácil tu checar do que tu ficar tentando, fazer engenharia reversa num software proprietário que muitas vezes nem te permite fazer isso, né. Coloca isso até como nas regras de uso lá, nos termos de uso, tu não poder fazer engenharia reversa em nenhum teste sem autorização, ainda que tu não ataque os serviços deles, ainda que tu faça isso totalmente no teu computador. E o open source, nesse sentido, ele é muito mais amigável, né, para esse tipo de Uhum. aplicação. Então eu acho que a gente vai ganhar bastante aí com relação à segurança no open source por causa dessa característica, com o uso de IA junto na brincadeira. Então vai dar uma acelerada. Ao mesmo tempo, concordo que vai ter muita porcaria sendo desenvolvida open source com IA, então a gente vai ter mais código podre para pra olhar aí que vai eventualmente nos atrapalhar, mas enfim. Tá. A gente tá eclético hoje, né, a gente sai de inconstitucionalidade para vulnerabilidades antigas em softwares, né, e é delicado também, né, porque a gente tem que ter um certo cuidado para não movimentar demais o próprio ouvinte, né, porque são pulos aí bem, mas enfim, vamos lá, né, Mas é faz um parte, né. café, né, cara, dá para ouvir, dá para dar um tempo, continua É, vendo depois, se começar pensa sobre o assunto, volta, é. e por aí vai, dá para ir com calma. Tem outro tema que é também agora envolvendo IA, né, esse foi um assunto que chamou bastante atenção aí no último final de semana, ele saiu, deixa eu só ver, conferir direitinho a data aqui de quando ele foi publicado, foi no dia 27, né, hoje a gente está em 29, 27/6, chamou bastante atenção aí um alerta, né, que foi que o que aconteceu? Tinha um cara que estava usando o ChatGPT e ele estava usando o ChatGPT como se fosse um diário pessoal. E Hum, aí nesse diário ele começou a escrever uma série de intenções dele, inclusive de matar o sim. próprio filho e cometer um certo atentado. Então, ele estava ali usando essa ferramenta para né, pra declarar essas intenções ali. O que que aconteceu? O ChatGPT, que provavelmente tem, né, provavelmente não, certamente tem, né, safeguards ali para evitar talvez uma série de questões, né, e eu logo Aham. me lembro de toda aquela questão de evitar suicídio e tudo mais, e E como eles foram um esses alvo algoritmos. bem grande desse tipo de coisa, porque o GPT é bem ruim, o 4O, por exemplo, é Uhum. bem ruinzinho nesse aspecto, né. Sim. Não, eles devem ter lá, enfim, os safeguards deles, e aí, nesse caso aqui, disparou um alerta para o FBI, para o FBI.
FBI este que avisou a polícia brasileira lá no Espírito Santo, e a polícia foi lá e prendeu o cara, né, prendeu esse homem, né, que de 36 anos que planejava matar o filho e cometer enfim, um atentado, né. Ele E aí no admitiu, prim Guilherme? Ele hum? admitiu ou ele admitiu Não e, portanto, sei, foi preso, ou ele negou e ainda assim foi preso? Isso é não importante, sei. né. Eu não tenho essa informação aqui, a gente está Deixa eu vendo ver a se ele admitiu. notícia que dá uma Uhum. olhada aí, né, a notícia que a gente está usando é essa aqui do G1, que vai ficar lá no show notes, né. Então, aí tem algumas camadas neste problema, né, numa primeira visão, ou seja, numa primeira camada, vamos lá, né, quem poderia ser contra o fato da polícia impedir que um homem matasse o seu próprio filho, e cometesse um atentado? Se você 10 entre 10 pessoas que você perguntar isso, né, a polícia, né, agiu bem, né, todo mundo diria sim, a polícia agiu bem e de fato, né, teria impedido o sujeito de cometer 2 crimes aqui, né, matando o próprio filho. Só que a realidade é mais complexa, né, e quando a gente fala mais uma vez agora no direito, né, o direito ele é um campo dos meios, né. Em que sentido que o direito é o campo dos meios? Que você precisa utilizar os meios corretos para chegar nos fins desejados, né. Então, no direito, os fins não justificam os meios. Também Dif no direito. Também no Também no direito. direito, também no direito. Você pode até ter naquelas discussões de filosofia moral, né, o caso lá do trolley, lá tem um trenzinho, aí você tem o poder, se você não desviar o trenzinho, mata 5 pessoas. Mas se você não fizer nada, 5 pessoas morrem, mas você tem o poder de virar a chave lá do trenzinho e matar uma pessoa só. Então você evitaria um mal maior, mas você estaria agindo para matar uma pessoa, quando a sua omissão salvaria a sua omissão mataria 4, né, ou 5, enfim. Então o direito tem esse, vamos lá, esse inconveniente, alguns poderiam achar, mas ao mesmo tempo é um sustentáculo democrático, do tipo: "Olha, as regras do jogo são essas, e para que a gente condene alguém, a gente tem que seguir todas as regras do jogo e tudo mais". Então qual é o problema aí, né? Primeiro você tem um problema, de que, talvez as pessoas ignorem que o uso que elas fazem de muitas ferramentas de IA, permite o escrutínio daquilo que elas estavam falando, né. Então aqui os termos de uso permitem isso e tudo mais, mas ao mesmo tempo os termos de uso, eles não podem conter qualquer coisa, né, os termos de uso não podem, violar garantias fundamentais, os termos de uso não podem violar a proteção de dados, que é uma garantia constitucional aqui no Brasil, né, e na Europa também, para falar aqui dessas 2 tradições jurídicas. Então, de repente, você tem uma ferramenta que começa a analisar as coisas que você fala e eventualmente pode passar isso para a polícia na suspeita de que você poderia estar tentando cometer algum crime. E aí você começa a refletir, né, tá, mas quais crimes são esses? Quais crimes são esses, né? E qual é a extensão dessas possibilidades? É uma situação do sujeito que, declaradamente diz que vai cometer um crime, ou eventualmente eu poderia começar a encontrar certos gatilhos ali no comportamento de uma pessoa que eventualmente: "Ó, esse cara aqui potencialmente pode cometer um crime ali no futuro", mesmo que ele não tenha dito nada diretamente. Como é que isso funciona, entendeu? Porque se eu sou um usuário de uma ferramenta dessa, eu quero saber. E não é só aquela coisa de proteger criminoso, né. Eu quero saber, tá sendo feita uma análise psicológica das pessoas para entregá-las pra polícia, né. Você percebe como é delicado, porque sequer o sujeito cometeu um crime, que é um outro problema, né. A gente Aham. comentava isso hoje de manhã, né, quando você fala eu não sou criminalista, estava conversando com uma professora de direito penal, e a gente estava conversando isso, porque quando você comete um crime, você tem lá o tal do iter criminis, né, que é o processo de cometer um crime. Como é que é? Primeiro vem o processo de cogitação, depois de preparação, consumação, é isso? É cogitação, preparação, consumação e exaurimento, são 4, agora me fugiu aí, Vinícius. Mas enfim, então o que que acontece aqui? Quando você tá só na fase da cogitação, não há crime ainda, né, ou seja: "Ah, eu quero matar o Vinícius". Se eu só penso em fazer isso e não tomo nenhum
não inicio a execução, né, eu não cometi crime nenhum. É cogitação, preparação, execução e consumação. Viu, Guilherme? Consumação é quando o crime é realizado, né. E olhando aqui, segundo a própria matéria, ele negou aos policiais a intenção de matar o filho. Uhum. Ele confessou ter feito as pesquisas, Aham. tá? Então, até o delegado falou, ele confessou as pesquisas, mas negou a intenção de praticar os atos. Claro. Por quê? Porque ele estaria numa fase de cogitação, né. A não ser que a gente entenda E isso como já uma fase de preparação. Aham. Mas nota, pensa o seguinte, eu vou matar o Vinícius. Beleza, Tá vou bom. matar o Vinícius, Eu né. vou acionar a polícia mesmo. Vou matar uma pessoa, sei lá, né, ou melhor, Aham. não vamos usar nós como exemplos, né. É, Sujeito não. qualquer pensa: "Vo Que horror. vou matar uma pessoa", e o cara começa lá a pesquisar na internet: "Ah, como é que eu mato? Vou matar envenenado". Ah, qual veneno? Começa a pesquisar sobre venenos e tal, e eventualmente até compra um veneno, né. Mas nota, ele ainda não iniciou a execução, né. Ele tá ali eventualmente, né, "Ah, comprei uma arma", tudo certo, mas ainda não comecei a execução. Então, nesse caso aqui, me parece que ele ainda estava na fase de cogitação, estava pensando, estava conversando com uma IA, né, eu não tô nem querendo defender o cara, o ponto não é esse, entende. Não sei se ele iria matar mesmo ou não, mas o problema é que a gente está diante de uma situação de um cara que foi preso, sem que ele tivesse cometido um crime, Uhum. com a pelo fa a questão é essa, se a gente começar a verificar as comunicações de todas as pessoas, é bem complicado, né, porque as pessoas falam coisas, às vezes, sem a intenção, ou brincam ou usam aquilo no ambiente como uma Aquela terapia, né, hã. ou sei lá, né. É é delicado, porque pelo que ele bom, é aquele velho problema, né, Guilherme, eu não sou um operador do direito, como se diz, né, Boa. Aham. eu não sou um operador do direito, e para mim me parece, assim, o olhar de leigo, não, eu entendi o que tu colocaste, né, pra mim me parece que esse cara estava sério, entende, assim, é meio desproposital. Se ele tivesse pelo menos uma explicação, vamos supor, ele é um roteirista, tá, isso Aham. aconteceu mais de uma vez nos Estados Unidos com roteiristas de verdade, tá. Uhum. É um roteirista, e o cara tá escrevendo um roteiro de um filme sobre crimes, Uhum. ou uma coisa de terror, alguma coisa assim. Cara, ele pesquisar, por exemplo, se eu vou fazer um roteiro sobre um crime, um filme policial que envolve crime e tal, eu quero que seja realista, mas não baseado numa situação real, eu posso eventualmente pesquisar sobre quanto tempo leva para um corpo se decompor em tal ambiente, entende? Para botar lá o corpo onde ele foi encontrado, descrever o estado que ele foi encontrado, Aham. pesquisar qual seria o melhor medicamento ou remédio para matar, não sei o quê, sem deixando traços mínimos. Entende? Mas daí o cara teria como explicar, entende? Eu teria, ó, tá aqui, cara, eu escrevi esse monte de asneira aí no monte de pesquisa que eu fiz, tá, no chat GPT, mas tá aqui, ó, eu sou um roteirista, eu estou escrevendo um roteiro, é muito fácil o cara mostrar que ele não tinha intenção nenhuma, tá? Eu não tô dizendo. Mas o ponto é esse, né. Não, mas Tu é que tá. pode Eu não. ter as intenções É, não são possíveis, né, no âmbito da é. A cogitação. intenção. Sim, tá, entendi. A não ser que você inicie a execução e vai você iniciou a execução e se arrependeu, ou você iniciou a execução e foi impedido, ou você iniciou a execução e não conseguiu por meios externos, aquela coisa lá do crime Aham. impossível, né. O ponto me parece é que nem ele estava pensando sobre cometer, aí acharam Tá, uma faca ok, na casa mas dele. isso não seria. Então, não seria crime. Isso Não, que ele fez não seria crime. não, porque eu creio que não, né. Mas. Tá, mas ao mesmo tempo, ele teria que dar um jeito de explicar, né? Aí é que tá, acho que não, sabe, assim. Se a gente vai começar a escrutinar tudo que as pessoas estão falando em ambientes que eventualmente dão uma certa expectativa de privacidade, a gente vai ter muitos problemas, né. Uhum. "Ah, mas eu quero evitar que crimes ocorram". Tá, então
Então, vai ser essa linha que a gente vai seguir a partir de agora. Todas as nossas comunicações vão ser plenamente monitoradas, eu vou ter uma série de gatilhos e eventualmente o que você disser vai ser, enviado para a polícia, é isso, né. Aham. A própria empresa viola a tua eventual expectativa ali, né, de sigilo sobre certas conversas que você tem, e sem que você cometa crimes, você vai começar a ser investigado por intenções que eventualmente aparecem ali, sem que Tu você imagi tenha, né. não, tu É imagina que tem diferente pessoas. do cara ter cometido um crime e dizer: "Quero esconder o corpo do que", entendeu? Assim, eu vejo uma questão interessante, Guilherme, que é quem usa a IA como psicólogo, né. Aham, claro. Independente de se isso é adequado ou não, né, mas tu numa conversa com um psicólogo ou com um psiquiatra, tu pode dizer, se o teu psiquiatra ou psicólogo for bom, né, for profissional, tu pode dizer o que tu bem entender para ele. Tu pode dizer o que tu bem entender. Tu pode dizer, olha, minha vontade é matar fulano, Uhum, tá, né? Mas ele não vai te entregar para a polícia a não ser que ele perceba um risco talvez iminente. Não sei como é que funcionaria isso para na questão aham. da ética profissional, né? Um risco iminente para uma outra pessoa, talvez sim. Tá? Ah, então, só que ao mesmo tempo, ele pode estar só elaborando, só falando, botando para fora isso numa conversa. Tá? E se É, ele faz isso com a IA, com a expectativa de que a IA está sendo psicólogo dele, até se sentindo mais seguro, até porque ele não está diante de uma pessoa, né, que eventualmente poderia, por uma falha qualquer, né, comunicar aquilo que ele está falando a uma outra pessoa, um terceiro, é ainda pior, porque ele está com uma expectativa de privacidade ali que ele não tem. uhum. E eu não estou Não, dizendo que deva ter, eu não estou dizendo que deva ter, tá? Assim, a gente já viu um monte de mas as gente pessoas estão negociando. usando Mas as pessoas estão usando e elas não têm para noção disso, terapia, que, né. que É. aquilo que elas estão falando ali pode não, está sendo avaliado e pode eventualmente ser entregue para o FBI, o FBI vai eventualmente entregar para o governo brasileiro, que vai acionar um órgão de polícia para ir até a tua casa e ver o que está acontecendo. Ah, Tu mas, mas, percebe de, ma mas, de tu novo, percebe o assim, avanço? mas de novo, eu acho que nesse cenário, me parece que a pessoa conseguiria demonstrar assim, não, eu estou usando como terapia, não Mas sei o aí é quê, que e eu tá, falo um monte Vinícius, de o coisa que não tem nada a sujeito ver. ninguém é obrigado a ficar dando explicações pra polícia se não cometeu crime nenhum. Aham, Não entendi. existe isso, entendeu? "Ah, mas por que tu pesquisou que tu queria", cara, entende? Tu não precisa Tá de explicar. Não é crime e tu não precisa explicar. eu não Entendi. tô defendendo, obviamente defendendo que as pessoas possam cometer crimes e saiam impunes por aí, não é esse o ponto. O ponto é que numa sociedade democrática tu tem certas garantias, por exemplo, não precisa produzir prova contra si e tal. Nessa Aham, coisa dos profissionais, tipo, né, psicólogos, psiquiatras, padres, né, via de regra, se ele tem o dever de sigilo se você diz que cometeu um crime, mas se você diz, que já cometeu, né. aham, Agora, se você diz: "Ah, eu vou matar de novo", ou "eu vou aham. me suicidar", então, nesses casos, haveria uma possibilidade ali do médico ou do psicólogo, agir de alguma forma para proteger, por exemplo, a própria vida do sujeito, para evitar que ele se mate, entendeu? Uhum. Um suicídio. Então, é um negócio que é difícil de explicar o porquê pode ser problemático, porque no final das contas, potencialmente salvou-se a vida de algumas pessoas. É um dilema Uhum. moral, mas por trás disso a gente tem uma desregulação disso, entende? Né, você Tá, é teria que que daí. regular esse tipo de questão, né. e- e- É e- um problema ético, mas é um problema jurídico também. Eu não vou, né, acho que a gente não vai entrar nessa toca de coelho aí que vai fundo, mas eu já ouço muita gente falando que a IA ela é uma ameaça muito grande para a privacidade, Claro. muito grande, né? E ela habilitaria, e essa é justamente uma das confusões entre o governo americano e a Anthropic, né? Ela habilitaria a vigilância doméstica em massa, sem contar Uhum. a vigilância internacional, né? Mas a violência doméstica em massa. E aí a gente tá indo para um caminho meio Minority Report, né? Para quem não É. assistiu o filme lá com Tom Cruise, né? Eles justamente tinham uma tecnologia, claro que se baseava em três, acho que eram Os três pessoas, precogs. os Precogs? precogs. Precogs, né? Os precogs, que eles tinham a capacidade de sentir, de prever, né, quando uma pessoa iria cometer um É. crime, e aí eles
Literalmente, o filme começa... Vou dar spoiler, porque o filme é velho pra caramba já. Não, Se não é assistiu, já devia ter assistido. Philip Dick, né? Philip Dick, É. E aí eles logo no início do filme, eles prendem um cara que iria, se eu não tô enganado, ele iria matar a esposa. E aí, quando ele tá sendo algemado, na cama, assim, tá sendo algemado, você tá sendo preso pelo assassinato futuro, não sei o que iria acontecer no minuto, na hora e minuto tal. Tá. Então eles davam todo o caminho. Me parece que a gente tá indo pra um caminho meio assim, né? Porque esse cara foi justamente o caso. Ele tava no processo inicial aí, que não era crime, pelo que tu coloca, de planejar a morte do próprio filho, de uma criança, o que mexe bastante com a gente, né? Pelo fato de ser uma criança, não sei o quê. Aí Mas entraria também em outros aspectos, né? Aí que eu ia chegar, porque a gente já viu nesses 14 anos que a gente grava o Segurança Legal, uma série de medidas que avançavam muito nos direitos das pessoas, que se utiliza, por exemplo, quebrar a criptografia de mensageiros como WhatsApp, com a desculpa não, né, mas com o argumento de que isso poderia salvar vidas de crianças. Nós vimos, inclusive, uma vez o Diego Aranha contrapondo, né, com o Ministério Público esse tipo de argumento, ou seja, quem vai ser contra salvar crianças? Esse é o ponto, né? Só que, mais uma vez, quando você abre uma porta dessas, com esse argumento de salvar a vida de uma pessoa, de repente você vai estar em escala global violando a privacidade e a proteção de dados e o direito à integridade e à confidencialidade de sistemas informacionais que está indo para o beleléu agora, né? Vamos, Vinícius, para tua. Eu tinha 3, mas eu vou falar essas 2. Eu acho que, né, a gente já está com o tempo meio estourando. Tá, aqui, eu vou mas pegar a última aqui, umazinha, mais uma aqui. Tá, manda lá. Eu alertei esses tempos atrás sobre essa questão da segurança, tu usar IA para desenvolver e para outras coisas também, né? Pessoal muito preocupado com as questões de privacidade, envio dos dados para as empresas e tal. Como essa que a gente acabou de falar. Como essa aí, como esse caso que a gente acabou de colocar. E em várias dessas aplicações que você usa para programar, para procurar vulnerabilidades, etc., para trabalhar no dia a dia, você tem uma opção lá de marcar os seus dados, principalmente os planos empresariais, mas os individuais também têm, para que eles não usem seus dados para treinamento. Tá? A OpenAI usou para outra coisa, mas não em tese não teria usado para treinamento. Tá? Então, o pessoal se preocupa muito em, vou mandar meu código, vou usar uma ferramenta de IA com o meu código, e se eles usarem para treinamento? Né? E se eles fizerem isso? Bom, eles estão dizendo que não fazem. Tá nas políticas. Mas eu não acredito na política. Então, você não pode usar Microsoft, você não pode usar Google, você não pode usar mais nada, porque se você não acreditar na política, você vai ter um sério problema. Claro que, né, tem também a questão das próprias empresas, a reputação delas no mercado e tudo mais. Não é a política de qualquer um que tu vai sair por aí acreditando. Mas, enfim. Tá? E o problema que eu vejo maior, assim, que é mais intenso, é com o uso de MCPs, skills e comandos. Eu já falei sobre isso aqui no podcast, tá? Aqui no Segurança Legal. E essas coisas estendem, vamos dizer assim, o teu agente de IA que roda na tua máquina, no teu computador, e tem como, seja via MCP, via skill, comandos, tu consegue injetar, pode fazer com que ele tenha comportamentos que tu não espera, como, por exemplo, mandar informação para fora. Para um site ou coisa parecida. Fale. Só uma interrupção, Vinícius. O MCP, para quem não está ligado, você conectaria a tua IA com outros sistemas, né? Sim, na verdade, os 3 permitem que tu faça isso, só que de formas diferentes, tá? Mas são 3 recursos, o MCP, as skills e os comandos, são 3 recursos que estendem a capacidade do teu agente de IA. E sim, ele pode, com qualquer um dos 3, tu consegue fazer coisas que envolvem a conexão a sistemas externos, a ambientes externos, recuperação de informação externa para dentro do teu ambiente. Então, os 3 te permitem fazer isso de maneiras, obviamente, diferentes, né? Sim, você vai ali, conecta a tua agenda com o Claude para marcar coisa, para pesquisar nos e-mails. Lê teu e-mail, mas também Notion. Tu tem uma coisa que desenvolve telas para ti, que faz desenho de telas, tem um outro que cuida de repositórios, tem um outro que faz verificação de segurança e por aí vai, tá? Aí o que uma empresa chamada Air resolveu fazer? Tá? Air. Eles criaram uma skill falsa
tá? Então, uma dessas extensões falsas, que ela não fazia o que ela dizia que fazia, cujo nome era Brand Landing Page, tá? Uhum. Então, possivelmente seria uma skill para fazer landing pages, tá? Eles publicaram essa landing page num repositório, num marketplace que a gente chama, tá? Bastante popular, que já tem mais de 36 mil estrelas no GitHub, tá? Então, quando a gente olha um repositório no GitHub e vê que ele tem milhares de estrelas, tá? Normalmente tu tende a confiar mais num repositório que tem 10 estrelas, 20, 30, 100, tá? Tá. 1000, tá? E eles já tinham 156 skills lá. E eles conseguiram, então, botar essa skill lá dentro e fizeram um anúncio no Instagram. A skill, ela foi instalada em mais de 26 mil agentes. Mundo afora, tá? Incluindo contas corporativas. E eles passaram por scanners da Cisco, da NVIDIA, das próprias empresas que permitem os registros desses repositórios, tá? E aprovaram a skill como segura junto com as outras 156 que já tinham lá. Tá? O detalhe, o que eles fizeram? Aquilo que eu comentei no passado, tu consegue, essas coisas são dinâmicas, tu não vai, tu instala a skill ou MCP ou comando no teu agente e se ele busca informação fora do teu ambiente, essa informação que está lá fora, ela não está no repositório de onde tu tá puxando a skill e que diz que a skill é real. Tá puxando de um site, de algum lugar na internet que o atacante controla. Então o que eles fizeram? Eles fizeram a skill, pegando um conteúdo externo, baixando uma URL, uma página, as instruções. Isso foi varrido e tá tudo ok. Depois que 26 mil agentes instalaram esse negócio, eles não alteraram o repositório, o que chamaria atenção. Eles alteraram as instruções que estavam no site que essa skill baixava para executar. Tá? E o que essas instruções fizeram, isso me chamou um pouquinho a atenção, eu acho que eles deveriam ter feito um pouco diferente, mas o que essa skill fez foi mandar um endereço de e-mail das pessoas que instalaram a skill para um servidor controlado pela empresa Air que criou esse negócio. Se eu tivesse feito uma coisa desse tipo, eu não iria pegar a informação real das pessoas. Talvez gerasse um ID único para saber quantas instalações únicas eu enxerguei e dizer eu poderia ter pego o endereço de e-mail, tá? Ou alguma coisa assim. Mas eles pegaram. Foi um incidente, né? Dá para se dizer que foi um incidente. Eles coletaram o endereço de e-mail. Então, assim, se tinha e-mail pessoal, pode ter sido dado pessoal, né? Se e-mails restritos, assim, dentro da empresa, tu vai saber quem está usando IA lá dentro, então pode ter informação confidencial da empresa. E, assim, tem uma série de problemas aí. Mas o fato é que, de novo, né, eu chamo atenção para isso porque nós vamos ver muita coisa acontecendo, tá? Eu não me canso de enfatizar isso. Usar IA para desenvolver não é só baixar o negócio e dizer que não quer que teu código seja utilizado e sair codificando, tá? Tem que haver uma preocupação grande com relação ao que tu tá usando para estender os teus agentes para desenvolvimento e da onde estão vindo as informações que tu está utilizando. Então, quando tu, por exemplo, estou desenvolvendo, eu vou lá e uso um repositório de um terceiro para pegar alguma funcionalidade que eu preciso para integrar com alguma coisa, nesse repositório desse terceiro pode ter instruções para um agente de IA no próprio repositório, entende? E se eu estou usando... E aí uma coisa que pode sim fazer diferença, tá? Eu tenho visto pela minha própria experiência, uma coisa que pode vir a fazer diferença são tu usar modelos menos competentes, assim, competentes para desenvolver, mas menos competentes para detectar coisas que estão no limiar ali do potencialmente malicioso, tá? Então, por exemplo, quando eu pego um repositório de alguém, um repositório de um terceiro, trago para o meu projeto e lá dentro tem instruções de IA, dependendo da ferramenta que tu está utilizando, do modelo que está utilizando, ele pode não estar, então ele pode não se dar conta de, olha, tem instruções aqui dentro que eu não vou seguir porque não pertence ao repositório nosso, o repositório que eu acabei de baixar. Ele pode não fazer isso. Ele pode simplesmente pegar e sair usando isso. Então, assim, tem que tomar muito cuidado nesse aspecto no que diz respeito a usar
IA para desenvolver ou dentro de um ambiente dentro da empresa, tá? Não, mas É eu isso que você acho tem que que olhar, MCP, skill, comandos, etc. Oi, fale. quando a gente começa a falar em skills, sobretudo, Aham. quem usa aí Instagram, Twitter e tudo mais, cara, é cheio, tá cheio no próprio YouTube também, né, mas tá cheio de, tipo, postzinhos bomba, nova skill deixa você fazer tal coisa muito mais Aham, aham. E rápido. a galera vai Ah, lá, essa não skill sabe o de que que é, clica e cara, tem tá que bombando. E veja, sim. até para coisa envolvendo contrato, até para o mundo jurídico também, inclusive tem alguns MCPs aí que prometem te entregar a jurisprudência atualizada de todos os tribunais, então tu paga lá um valorzinho mensal, conecta o teu Claude com um desses serviços aí de busca de jurisprudência e tudo mais, e aí ele faz o só que tem uma outra coisa, né, cara, dependendo do uso que isso faz, você vai ter terceiros também lendo as coisas que tu tá pedindo ou lendo as coisas que ativam essas skills, né, recebendo comandos, recebendo informações, recebendo conteúdo de contratos dos teus clientes, petições Uhum. iniciais e aí no mundo do direito, né. E para além de eventualmente essa skill, esse MCP terem problemas, e eventualmente sabe-se lá como que eles estão guardando as informações que eles recebem também, né, porque nada impede, eu tenho MCP que eu jogo a minha petição inicial, ele carrega a petição inicial lá para o outro lado, te retorna a jurisprudência e tal. O que que ele faz com essa petição inicial? O que que ele faz com esse contrato? O que que ele faz com aquelas informações, né, que eventualmente podem vazar, né, não é só o erro na resposta da IA que pode ser potencialmente problemático, é o que que todo mundo está fazendo com esses dados que estão recebendo por meio de skills e MCPs mundo afora, que de repente automaticamente tu confia, né. Tu confia, ah, conecta o MTP o MCP na tua É, no teu cara. code aí, tá bom, é assim, tu tá ok, tu confia naquilo e é isso mesmo? É, e assim, tem que se entender o impacto, tem que entender como é que funciona. Não dá para simplesmente sair conectando MCP e era isso, tá? Ou baixar skills de um marketplace ou coisa parecida. Porque tu realmente tu pode dar muito mais acesso do que tu imagina direto dentro da tua infraestrutura. Entende? Direto na máquina de alguém que está desenvolvendo e está cheio de credenciais de segurança lá, de acesso a banco de dados, de desenvolvimento, de homologação, de produção. Então é um vetor bem delicado, tá? Tem que tomar bastante cuidado, porque, como eu disse, até num evento, numa palestra que eu dei um tempo atrás sobre desenvolvimento, o pessoal está preocupado. Uma pergunta foi feita justamente com relação a usarem meus dados para treinar. Cara, isso não é grave. Claro. Tu tem que contar com a política, fazer as opções lá de opt-out e tal, e contar com a política, com respeito à política do teu fornecedor. Então aí tem que cuidar do fornecedor que tu está utilizando, né? Mas não é o pior problema, tá? Eu acho que um MCP, uma skill, um comando que tu integra no teu ambiente sem cuidado é muito mais perigoso do que deixar ativo tudo lá para monitoramento, telemetria, uso das Uhum. coisas para treinamento da IA. Cara, é muito pior. É muito pior porque ele tem Sim, um efeito porque imediato, assim, absurdo, entende? E com o fato de, as pessoas estarem cada vez usando a IA mais em situações muito diferentes, profissionais muito diferentes, né, Uhum. médicos, esses dias eu estava lendo que o cara foi no médico, a mulher pegou a médica pegou o médico lá, sei lá, Hum. pegou o que ele a anamnese que ele fez ali, jogou no Claude, no ChatGPT, sei lá também, É. e o mele usou o ChatGPT, usou a IA para dar o para decidir qual remédio dar para o cara, né. E nota, eu tô dizendo que talvez até de repente isso possa ser bom, porque você tem médicos e advogados, engenheiros e qualquer Uhum. classe de profissionais que às vezes não faz bem o seu trabalho, então eventualmente pode até ser bom. Tá, mas e esses dados aí? Porque não esquece que na notícia passada você estava lá usando esses dados para entregar para o FBI. Tá, mas e se o cara de Aham, repente tem aham. uma doença ou usa isso para criar um perfil do cara ou eventualmente, ou sei lá, você tem um dever de confidencialidade sobre determinada situação que via a skill ou o MCP acaba indo para um terceiro, você viola o teu dever de confidencialidade contratualmente estabelecido. Você é uma classe de profissional que tem um dever eventualmente maior, como psicólogos, né. Então, cara, e nota que tudo isso está acontecendo, que nessa catalisação do tempo que a IA faz de tornar tudo muito mais rápido,
Isso está acontecendo, abre, bold aqui, né, a tag do negrito, sem regulação. Uhum. Não tem lei que regula, e tem LGPD que vai servir para alguma coisa aí, né, para bastante coisa eu diria, decisões automatizadas, né, e perante a LGPD muito disso que a gente colocou ainda seria, violaria a LGPD, né, mas não é o cerne da regulação, entendeu. E de Uhum. repente sim, você tem aí um monte de gente tendo acesso aos dados das pessoas que estão usando IA. Cara, é preocupante. É, é. A gente vai ter muito incidente de segurança envolvendo isso. Vai ter bastante coisa. Com isso, eu Vamos encerro minha participação nesse Não, cafezinho mas daí. encerrou de uma forma bombástica e até, né, que É um sirva de alerta, né. Como é reflexão, que tá o né. jogo do É. Brasil, que tá rolando o jogo aí, a gente Cara, tá eu gravando aqui. tu sabe que tu cometeu agora que você falou, né, agora que você Cara, falou, as pessoas vão ó, saber que a gente estava gravando durante gravando, o jogo do Brasil e a gente não não estava estávamos vendo acompanhando. o jogo. Ó, virada dramática no fim, Brasil derrota o Japão e avança às oitavas. Você foi o Nas Japão. oitavas. É, É, é. mata-mata, acabou o Você Japão. sabe que a gente pode ser, inclusive, discriminado por não estar vendo o jogo do Brasil, né. Porque Ah, aqui cara. durante você estava falando, eu vi os Pelo vizinhos contrário, gritando cara, aqui. a gente tá aqui gravando no horário do Jogo do Brasil para não deixar um buraco na semana que se a gente não conseguir Boa, gravar hoje, boa. a gente perderia essa semana. E volta e meia É, acontece, a gente não conseguir, aí não tem mais gravar, não tem é mais o que verdade, fazer. é A gente verdade. perde a Sim, porque a semana. gente estava sem tempo essa semana, né, você É, estava com se a as gente não tardes gravar, comprometidas, se eu não né, gravasse hoje, já era, não não tinha o ia que dar. fazer. Então tá aí, ó, sacrificando o jogo do Brasil. Não que eu fosse Não, assistir, mas ok. é, eventualmente deixaria ligado, né, Eventualmente perder ali, é. enfim. Não, mas, eu acho que terminamos bem e agradecemos, né, para finalizar agora aqui aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui, nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.